meus amigos, de volta com vocês. Shalom para todos. Então nós temos uma meditação nesse dia, meditação muito criticada entre o povo, porque eles acham que a capacidade de alguém viver em comum, como nos primeiros dias, depois de 50 dias da morte de Mashiach. Era o dia de Shavuot, estava reunido no mesmo lugar dos Shilhim, onde aconteceu uma profecia de Yoel, a profecia sobre o Rua que estaria sobre as pessoas naquele dia, e as pessoas iriam profetizar, e falou em 17 línguas, e naquele dia lá tinha 17 nações, e todos ouviram falar em sua própria língua. Naquele dia, naquele acontecimento, o primeiro dia que o Mashiach não iria mais estar com o seu povo, porque depois de ter ressuscitado, ele ficou muitos dias encontrando com os seus shlichim e conversando com ele, e dando algumas instruções, e avisou: eu irei, mas em meu lugar ficará o Consolador, o Rua, que eu enviarei quando eu... E ele foi enviado no dia de Shavuot, 50 dias depois do... Nesse dia, o Rua falou que todos aqueles que crescem, que o Mashiach fosse o enviado, o profeta de Devarim, então esse deveria deixar pai, mãe, filho, filhas, irmãos, irmãs, parentes que não quisessem e que não acreditassem no Mashiach, para ter uma vida com quem cresce. E todos aqueles que crêem, então se o pai, mãe, filho não crê, é considerado treva pelas escrituras e não poderia estar junto em comum. Mas o que chama a atenção é em Mashiach capítulo 5, Hananiah e Sapira. Essa mensagem é conhecida como levar o dízimo, coisa que não está nas escrituras. Porque as escrituras não falam de dízimo, a não ser na João Ferreira de Almeida, que já colocaram para poder cobrarem das pessoas. Mas um certo homem chamado Hananiah, com Sapira, sua esposa, vendeu um campo e reteve parte do valor. Sua esposa também sabia acerca disso. E ele trouxe certa parte e lançou aos pés do shlichim. Mas Kefa diz: Hananiah, por que Satã encheu teu coração para que mentisse ao Rua HaKodesh, retendo parte do valor do campo? Nós vemos aqui que Satã tirou os princípios que o Rua tinha dito do seu coração. Ele não era obrigado a viver em comum. Ele não era obrigado a deixar tudo. Mas já que deixou, porque ouviu mandar, sai do meio da geração pecaminosa. Mas ele sai e continua pecando. Ele sai e continua mentindo. Ele sai e continua roubando. Mas embaixo fala que os dois morreu no mesmo dia. O assunto era até de morte. Se hoje não é para alguém viver em comum, se é para alguém não dividir tudo, então a morte de Hananiah e Sapira foi injusta. Se Hananiah e Sapira tirou a metade daquilo que era para entregar aos shlichim e eles morreram, imagina só aquele que não tirou nada e pensa de não tirar. Eu, hein? Já do outro lado, Yalsef, que era um leuíta de Chip, tendo um campo, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou à disposição dos shlichim. Então nós vemos que quem tinha propriedades e bens vendia e colocava aos pés dos shlichim. Iam morar junto em comum, Mashiach capítulo 2, e o versículo 45, vendia suas propriedades e bens. Estavam todos em comuns, então vendia as propriedades e bens e iam para estar lá. Iam para morar juntos em comum, como está escrito. E aí pense comigo, Hananiah, a morte deles foi em vão, porque hoje ninguém morre e ninguém vive em comum, ninguém sai da geração pecaminosa. Na verdade é porque não fez aliança. Hananiah tinha feito aliança, mas você não fez, está morando em comum, não está morando em comum, não está vivendo em comum,
Então, a morte dele, se você está certo, foi em vão. A morte deles foi injusta, porque hoje você vive em sua casa, hoje você não divide nada e diz que está na presença do Criador. Se ele dividiu a metade e não estava na presença do Criador, imagina você que não dividiu nada, que não está junto em comum, que não está no partir do pão, nas refeições e nas orações. Esta observação é para que você venha meditar, é para que você venha ser esclarecido acerca do assunto. Como disse ontem no estudo do WhatsApp, Yachurum, mas não tem outras pessoas no Brasil vivendo desta maneira, pessoas que creem na Torá, não tem. E aonde eu vou? Você vai aonde tem. E é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.